se eu tivesse que dar algum título a esse tipo de fala, eu não daria ao que o que o João deu, mas eu chamaria isso, copiando o Rubem Fonseca, vagas emoções e pensamentos imperfeitos. Eu trabalho numa prática onde a associação livre é algo de vital importância, quer dizer, onde a gente vai falando e vai deixando que as ideias se concatenem. E eu chamo essa minha intervenção aqui de vagas emoções e pensamentos imperfeitos em função de uma coisa que é da profunda emoção. E é óbvio que isso aqui vira quase um lugar comum, esse agradecimento inicial da gente, olha, muito obrigado por ter vindo aqui e tal, o trabalho de vocês é excelente. Eu não queria que isso ficasse no nível do lugar comum, do agradecimento, porque com o material que eu recebi do trabalho de vocês, eu tive, estou muito emocionado para dizer isso, uma verdadeira aula de cidadania. Eu queria dizer que o trabalho de vocês, gosto às vezes de fazer um pouco de brincadeira, mas eu estou diante, talvez, do banco mais importante do Brasil, por todos os aspectos, ou talvez o verdadeiro Banco do Brasil, né? Eu suponho até que a greve entre vocês deve ser algo muito desestimulado pela consciência cívica que vocês têm do trabalho que desenvolvem. É óbvio que talvez vocês, dentro do universo em que estão, não tenham a noção do impacto e do nível de infraestrutura da cidadania, da consciência moral, da consciência cívica, e não é desse patriotismo bobo que, depois de tanto autoritarismo militar, a gente passou a repudiar, mas daquele autoritarismo infantil, daquela ação cívica quase que infantil. Quem de nós não sente um frio na espinha ou não se lembra disso quando criança subia aquela bandeirinha verde e amarela e tocar o hino nacional? Né? O José falava a respeito da mãe gentil, é o caso até de nós questionarmos a gentileza dessa mãe. Não sei se é o caso de colocarmos culpa em governo isso ou governo aquilo. Eu gostei muito dessa proposição da Marilia com respeito a culpas, mas o que é importante, e é essas emoções que eu estou dizendo, vagas, da importância desse trabalho que vocês estão fazendo, e importância que eu diria mesmo psicossomática. Eu acho que o detalhe técnico, que para mim é muito fácil entrar nele imediatamente, porque é onde eu labuto mais, eu ensino, eu tenho, diria mais assim, eu tenho disponibilidade, disposição e motivação pelo trabalho que vocês estão fazendo. Já me coloquei à disposição do João Aprígio para discutir os trabalhos, as questões técnicas exclusivas dessa parte do aleitamento, mas elas vão fugir um pouco aqui. Mas é bom que a gente aborde elas um pouco. Por que esse trabalho, eu estou dizendo a vocês que é o trabalho da maior importância cívica? Quando o José falava a respeito, e o outro, o José também, falava a respeito da proximidade do seio e da mama, quer dizer, ele basicamente já disse tudo. E quando ele bateu nos dois lados da madeira, quer dizer, a criança que vai ao seio, que tem o contato, que tem o olho a olho, que tem o afago, que tem o apego, quer dizer, essa criança, seja humana ou primata superior, são as experiências que os etologistas têm feito, é uma ciência que a gente não pode perder de vista no momento, né? É a ciência do comportamento comparado, quer dizer, a noção dos etogramas, como se quebra um etograma de uma espécie, como se quebra um etograma, eu não sei se estou falando uma linguagem muito cifrada, mas o etograma é uma letra, né? É uma escritura, digamos assim, de proposição genética que vai determinar o comportamento de uma determinada espécie. Então, a espécie primata, no seu etograma, a amamentação está lá. É um outro conceito que a gente poderia perder talvez um dia inteiro e chamar alguns filósofos para discutir isso. Eu falava isso com o Aprígio, quer dizer, o conceito de amamentação natural. Ora, o conceito de natural hoje em dia é um conceito extremamente questionado, né? Já tivemos o livro da Elizabeth Badinter a respeito do instinto materno, quer dizer, quando a gente repassa essa responsabilidade para o etograma, para as coisas instintivas, a gente se esquece. Aí talvez entre a minha especialidade propriamente dito, que é
a arma fundamental de qualquer ser humano, talvez seja aquilo que o distinga como ser humano, que é, propriamente dito, o desejo. Quer dizer, é o querer amamentar. Então, quando nós nos perguntamos, eu li as estatísticas, por que uma mãe não quer amamentar, eu, honestamente, posso, não sei se está fazendo peça de escândalo, porque eu estou falando muito superficial e levianamente sobre isso, embora eu garanto a vocês que eu posso sustentar, se for o caso, depois na mesa, um pouco mais de discussão aprofundada sobre isso. Eu sei que isso mexe com as nossas coisas mais íntimas, porque nós todos fomos ou não fomos amamentados, mas tivemos que passar por esse desfiladeiro, então a gente reage também com as nossas situações infantis anteriores e que ficam numa memória que a gente esquece. Então, é também preciso se lembrar que muito da resistência ao aleitamento, quando o José falava do inimigo que nós trazemos dentro de nós, não é só também na perspectiva científica, é na perspectiva emocional, por causa do ciúme que a gente tem de quem está mamando. É um ciúme que a gente não pode confessar para a gente mesmo, sob risco da gente cair no ridículo, dizer, mas, pô, é um marmanjo desse tamanho, vou ter ciúme do que está amamentando? Ora, se eu puder dizer isso, quer dizer, se eu puder vivenciar essa emoção sem culpa, provavelmente eu vou facilitar essa criança se amamentar. A outra coisa que também é muito pouco falada, mas isso também não é culpa de ninguém, isso é um problema universal, é que a gente confunde sexualidade, erotismo com pornografia. Ora, o mamilo, vocês já se perguntaram, por exemplo, por que esse órgão tem 3 nomes? Ele se chama seio, chama peito e chama mama. Por que precisa de 3 nomes? E nenhum deles é apelido, hein? Todos, e nenhum é palavrão. Mas por que ele tem 3 nomes? Será que ele serve a 3 funções diferentes? E será que essas funções, vez por outras, não se subvertem? Sem querer cair na banalidade do escândalo, será que uma mãe, quando amamenta, não sente tesão no bico do peito? Tesão é uma palavra da língua portuguesa, responde pelo Trieb, alemão, que o Freud distinguiu como a força do desejo, né? É como a gente diz, tesão de estudar, tesão de ir à praia, não é necessariamente uma coisa pornográfica, é um drive que se tem em relação a alguma coisa, né? Então, que isso foi traduzido, é um problema da tradução brasileira do livro do Freud como instinto, que é aquela coisa do nível do etograma, enquanto que na espécie humana, o que parece que vem se demonstrado é que existe uma função etogramática que é responsável por certas inclinações, por certas tendências, mas existe uma força, que é a linguagem, que subverte tudo isso. Basta ver o exemplo que nós usamos, é um exemplo muito singelo, mas se usa 3 nomes para o mesmo órgão. Ora, nesse mesmo órgão, muitas coisas estão em jogo. A gente sabe que as 2 forças maiores e motrizes disso que nós chamamos de humanidade são a fome e o amor. O mundo se move a partir disso. O nosso drive, o nosso tesão está sempre em função, ou porque nós estamos com fome, ou porque nós estamos em busca de nos sentirmos queridos, de nos sentirmos amados, de nos sentirmos desejados. E o momento da lactação é o momento onde essas 2 coisas estão conjugadas de uma maneira brutal, eu diria assim, de uma maneira quase que indissociável. Eu poderia me estender muito, eu não sei quanto tempo eu tenho. Meu pedido aqui para o João é o seguinte, que façamos um fim de semana inteiro só sobre esse assunto. Eu me comprometo a convidar profissionais, filósofos, que vão falar sobre Clément Rosset, por exemplo, sobre o conceito de natural, né? O que é natural, o que não é natural, porque são coisas que, se a gente toma a coisa como natural, a gente fica esperando que ela aconteça espontaneamente. Então, a gente tem que entender que algumas coisas têm um encaminhamento espontâneo, mas tem que se perguntar por que elas também não têm. Aí eu voltaria para a questão, o meu leite é fraco? Ora, em 10 anos essa resposta continuou com 70%. Não é possível, tem que chamar um analista, perdão, eu fazer o meu marketing, mas não é possível que em 10 anos, dentro de uma mesma população, e eu diria que talvez isso não seja exclusivo do Brasil, as mães dizem que aquilo que elas têm de melhor para dar ao filho é fraco. Ora, qualquer analista de porta de botequim vai dizer a vocês uma coisa extremamente simples. Essa mãe, a Marilia chamava atenção para a questão do luto que a criança faz de perder o útero, mas essa mãe também perdeu um bebê.
no nascimento desse? Ela perdeu o bebê que estava dentro do útero. Eu não tive essa experiência, infelizmente, eu gostaria muito de ter um útero, eu não tenho, biologicamente não fui determinado para isso, mas eu escuto muito, a minha tarefa, eu, na verdade, sou um auditor das emoções humanas, quer dizer, em qualquer nível onde elas se deem, né? Não é só aquela coisa do divã, as emoções estão numa poesia, estão num quadro. Então, a questão é de também perceber a psicologia dessa mulher, que acabou de perder uma gravidez, ela ganhou um filho, mas há um interregno, um tempo de passagem que é curtinho, mas que é muito intenso e muito profundo, que essa mãe tem que adotar essa criança, que é a sua filha natural ou filho natural. Ela tem que ter a adoção emocional dessa criança, que é uma coisa que ela já teve que decidir anteriormente, quando ela poderia ter interrompido essa gravidez. E todas essas coisas vão estar em jogo na hora da amamentação ou do desmame, vocês chamam de desmame precoce. O desmame precoce é fundamentalmente, se nós quisermos nos deter em pensadores modernos, como Jacques Lacan, por exemplo, que é um autor que eu me dediquei muito, mas como pensadores mais antigos, como Hegel, a gente vai ver que a falta está na essência do desejo e a falta é a essencialidade humana. E há, então, um trabalho a ser feito com essa falta e que a amamentação pode ou não, depende de como isso é encarado. Então, vão intervir aí fatores culturais, fatores sociais, mas existem fatores psíquicos que são violentíssimos, porque eles são os mais primitivos de todos nós. São fatores tão primitivos que a gente não tem memória. Por isso, na minha disciplina, nós os chamamos de inconscientes, quer dizer, é preciso provocar a memória desses fatores. E o que é pior do que isso, nós não só não temos memória, mas como temos dificuldades de ir até ele, pelo quantum de ridículo que implica para um adulto o reconhecimento de uma emoção infantil, como, por exemplo, o ciúme. Eu vou, para dar um exemplo, já que eu acho que eu estou no meu tempo ainda. Tá. Eu vou aceitar o convite que o Paulo fez. Tá? Para exemplificar a dificuldade de nós aceitarmos uma emoção infantil primária, como, por exemplo, o ciúme, que deve estar presente em nós quando adulto, quando vemos uma mãe amamentar uma criança. Talvez seja por isso que elas cubram. Talvez o pudor venha de uma relação que tem algum tipo não é só de vergonha em jogo. E vergonha, quer dizer, cobrir um órgão corporal, nós sabemos a origem disso. Por que uma mãe bota uma fralda em cima de um bebê quando ela amamenta? Quem foi o primeiro humano que cobriu um órgão corporal e por que razão? Dá para lembrar. Foi Adão, né? E a gente sabe por quê. Né? Porque ele experienciou uma emoção vinculada a um gozo e que, diante de uma determinada... Porque provou da árvore do conhecimento, da árvore da vida, né? Da árvore do conhecimento de uma diferença muito importante, que é uma diferença sexual, mas também uma diferença pura e simplesmente uma diferença. Talvez essa questão da diferença é que é preciso notar que vai existir, ela vai reaparecer na diferença entre o filho parido e o filho da fantasia daquela mãe. Hoje em dia nós temos uma ultrassonografia que até determina o sexo muito cedo. Você pode coletar células do líquido amniótico também determinar esse sexo, né? Mas a gente pode retornar um pouquinho no tempo, quando a tecnologia, eu não tenho nada contra a tecnologia particularmente, acho quanto mais melhor, desde que a tecnologia não saia daquilo que lhe é específico, né? Ela tem uma função, como qualquer outra coisa. Então, a fantasia dessa mulher passava por conjecturas sobre se seria menino, sobre se seria menina, né? Era uma motivação que estava em jogo numa gravidez. Hoje em dia, com a informação abrupta já dada, isso pode ser suprimido. Eu vou dar um exemplo a vocês dessa questão, então, da amamentação. Aliás, seriam dois exemplos. A instigação foi do Paulo Boechat para brincar com o João, que se dedica 10 anos a leite materno, que seria um caso de fixação. Eu vou ser advogado de defesa do João. Freud não explica a fixação dele. E eu vou explicar por quê. Eu estou falando sério. Freud não explica mesmo. Porque quando eu disse a vocês vagas emoções e pensamentos imperfeitos, é que eu fiquei em palpos de aranha para participar disso aqui.
Em primeiro lugar, porque eu descobri que não entendia absolutamente nada de amamentação e fiquei envergonhado com a minha ignorância. Mas, como também não sou de ficar envergonhado há muito tempo, me perguntei logo, mas por que eu não entendo? Das duas, uma. Ou porque eu não tenho memória da minha experiência de amamentação, ou porque eu não escuto isso no outro, ou porque eu estou dentro de um gueto onde não se fala disso. Né? Um gueto científico-cultural onde não se fala disso. Será que é verdade? Fiz uma pesquisa bibliográfica extensa e descobri uma coisa muito interessante para mim mesmo, trago como contribuição a vocês. Não existe amamentação na psicanálise. Quer dizer, o discurso mais violentamente poderoso, né, depois do marxismo, que acabou de cair, e talvez o freudismo vá atrás, que é a psicanálise, que faz coisas tão simples quanto uma mini-saia, por exemplo, é responsável por esse tipo de liberação sexual, se nós vemos isso no contexto histórico da atividade da sociedade humana, né? Não é mais violento, por exemplo, do que essa epidemia da AIDS, no desrecalcar da sexualidade humana, porque agora é obrigado a ir para o horário nobre, das 8, certas situações sexuais que todos nós preferimos fazer de conta que não existia, né, em nome de um falso moralismo, da nossa falta de coragem de olhar no espelho e ver quem é que está lá naquele espelho me olhando, quem sou eu lá naquele espelho me olhando e o que ele está vendo em mim. E eu resolvi, a minha prática é essa, de trabalhar com a imagem no espelho que eu não gosto de ver. Então, fui ver que eu era um ignorante a respeito disso, mas eu divido a culpa com Freud e acabei, talvez, descobrindo por quê. Isso aqui é uma nota retirada do Vida e Obra de Sigmund Freud, do Ernest Jones, que é o biógrafo oficial do Freud. Existem outras biografias, como a do Peter Gay, que é Uma Vida para o Nosso Tempo, foi best-seller, eu não sei se vocês tiveram acesso, não tem muito isso lá. A outra biografia do Max Schur também não fala sobre isso, e é impressionante que o Freud foi um cara que passou a vida inteira falando da vida dele. Né? É verdade, a análise dele era pública, como ele nasceu, o que ele sentiu pelo pai, o que ele sentiu pela mãe. Era uma autópsia, digamos assim, em céu aberto, e, por outro lado, produtora de uma certa egolatria que a gente, de repente, encontra nos psis, que parece que o mundo está centralizado neles. Em alguns momentos, não sempre, eles às vezes também saem um pouco disso. Mas então, o Freud, primeiro me espanta isso, que não haja dados sobre a amamentação do Freud, quando há dados sobre exame de sangue, temperatura, que escola que ele frequentou, com quantos anos que ele fez isso. Então, o único dado relevante está no Ernest Jones, e diz o seguinte: uma ocorrência, estou lendo, né? Mais importante, verificou-se quando da morte de seu irmão mais moço. Freud estava com 19 meses de idade e o pequeno Júlio com 8. Antes da chegada do novo irmão, Freud era o único a ter acesso tanto ao carinho amoroso de sua mãe quanto ao seu leite. E tinha que aprender, com a experiência, o quão fortemente o ciúme de uma criancinha pode manifestar-se. Numa carta de 1897, é de 3 de outubro, né, ele admite as más intenções que alimentava, eu não sei se isso é uma questão da tradução brasileira, mas alimentar más intenções, né, nessa questão do aleitamento, em relação ao seu rival, e acrescenta que a realização dessas intenções na morte do irmão fez surgir autorrecriminações, uma tendência que guardou desde então. Traduzindo, quando Freud estava sendo amamentado, a mãe dele pariu um bebê chamado Júlio, que veio a falecer. Depois, Freud, na sua análise a posterior, considerava que a autorrecriminação que ele sofreu o resto da sua vida teria vindo de um sentimento de ciúme em relação a esse irmão, que teria tirado dele o carinho da mãe e o leite que ela dava nesse momento. Tá? Isso é a mais pura leitura freudiana. Até aqui eu estava com, tudo bem. É mais ou menos assim que as coisas funcionam dentro dessa lógica que preside a ótica freudiana dos acontecimentos humanos. Aí tem uma nota de rodapé. À luz dessa confissão, é de se admirar que Freud devesse escrever 20 anos mais tarde. Vocês não têm ideia da produção escrita do Freud. A Standard Edition, que são as obras completas do Freud, são 25 volumes, mais ou menos dessa grossura, em papel normal de livro, com letra pequenininha. Ora, em 20 anos o Freud escreveu coisa que não acaba mais. Então, é só para situar a coisa. 20 anos mais tarde, é de se admirar que Freud devesse
dizer que era quase impossível para uma criancinha sentir-se ciumenta de um novo rebento quando esteja apenas com 15 meses de idade no momento da chegada desse. Ora, aí, Freud que me desculpe, mas eu tenho que ser analista. Um boato que a gente vai desmentir 20 anos depois não era boato. Vocês vão de concordar com isso. Principalmente para uma pessoa tendo esse enfoque científico sobre a sua vida e com esse detalhamento. Quer dizer, se 20 anos depois ele volta para desmentir, isso é um trabalho do próprio Freud, um trabalho alemão que se chama a Verneinung, que é a denegação, que é a maneira da gente afirmar uma coisa dizendo pela negativa. Quer dizer, eu nego uma coisa, nego conscientemente uma coisa para afirmar exatamente aquilo que eu estou querendo negar. Então, um desmentido de 20 anos é, no mínimo, suspeito diante de uma escuta psicanalítica. Quer dizer, eu não estou fazendo com Freud nada mais do que ele pede para que se faça. Portanto, ele também pode ser objeto disso. Paradoxalmente, eu tenho um minuto ainda ou não? Paradoxalmente, um outro colaborador do Freud, já que nós estávamos falando sobre psicossomática, e eu poderia falar quase de 1 hora para vocês sobre psicossomática e as questões relacionadas aqui, mas acho que os meus 2 amigos José já trabalharam essa questão e trabalharam muito bem, seria meio redundante, mas é engraçado que é considerado o pai da psicossomática moderna, não da medicina psicossomática, mas da psicossomática de inspiração psicanalítica, um autor chamado George Grodek. O Grodek escreveu um livro chamado Livro Disso. Isso é como o Freud chamou em alemão o inconsciente. Ele chamava o inconsciente é isso. Uma palavra da linguagem. É quando a gente não sabe dizer o que é isso que acontece. Quer dizer, o Grodek chamou esse livro de Livro Disso. E esse livro é uma escrita extremamente interessante, é um livro muito bonito. É considerado um dos pilares da psicossomática, traduzindo aqui por psicossomática as causas emocionais e psíquicas como sendo agentes etiológicos de resultantes patológicas orgânicas. Tá? Essa é eu chamaria de uma visão restrita da psicossomática, porque a psicossomática, no entender mais moderno, é uma coisa multidisciplinar que inclui desde a ambulância calamitosa, que o nosso amigo José chamou a atenção, de levar dos fatores cruciais da alimentação, da moradia, do saneamento básico, tudo isso é psicossomática, porque não há psiquismo que sobreviva fora desse mínimo. Quer dizer, não é só a nata do intelecto que a gente pode colocar como psiquismo. Isso levaria muito tempo para me estender aqui. Mas, enfim, o Grodek, na questão da psicossomática, ele é considerado, então, o pai da psicossomática. E ele escreveu esse livro muito bonito em termos de cartas para uma amiga. E numa dessas cartas, ele falava da sua dificuldade com a ciência. Ele era um médico alemão, filho de um médico alemão, e detestava ser médico alemão. E ele falava a respeito dos seus problemas com os dados científicos, nessa carta amiga, e dizia assim: será que agora posso lhe lembrar que a universidade é chamada de alma mater? Isso me fez ficar para sempre com o pé atrás em relação à ciência. Tanto mais quanto a expressão alma mater aplicava-se também ao colégio, onde recebi minha formação clássica, onde sofri muito e a respeito do qual teria muita coisa a dizer se eu tivesse o que fazer com que você compreendesse meu desenvolvimento no plano humano. Mas não é isso que está em jogo, e sim o fato de que eu transferi para a ciência toda a raiva e o sofrimento dos meus anos passados no bancos escolares, por ser muito mais cômodo atribuir a origem dessas perturbações da alma a realidades exteriores, do que buscar a causa disso nos cantos mais escuros do inconsciente. Mais tarde, infinitamente mais tarde, percebi que a expressão alma mater, mãe amamentadora, recorda para mim os primeiros e os mais terríveis conflitos da minha vida. Minha mãe só amamentou o primeiro dos seus filhos. Ela teve uma infecção grave que a impediu de amamentar a ele, Grodek. E por causa disso ele passou 3 dias chorando de fome. E ele diz assim: ter fome não é uma acolhida agradável para um recém-nascido.
Várias vezes encontrei pessoas que passaram pela mesma experiência, e embora eu não possa demonstrar que o espírito delas tenha sofrido algum dano, isso é algo bastante provável. A partir daí, eu não vou me delongar nisso, ele passa a, então, falar desse luto, da parte do luto daquele que não foi amamentado, quer dizer, ele não tem vergonha desse sentimento, ele fala o quanto ele gostaria de ter sido amamentado pela mãe, e a situação de clivagem que isso fica na cabeça de uma criança, né, que existe uma mãe que o pariu e uma mãe que o alimenta. Mas isso são digressões do Grodeck. Eu só queria lembrar a vocês que é muito estranho que o Freud, que era o rei da autoanálise, tenha passado ao largo disso, enquanto que o Grodeck, que foi um discípulo meio deixado de lado pelo Freud, venha a se dedicar tanto a isso e colocar isso como uma coisa primordial. Eu acho que dá para encerrar aqui. Nós vamos continuar a palestra de tarde. Eu acho que tem uma mesa redonda, não é isso? Isso. Eu só reitero a vocês que a questão da emoção nisso tudo, da importância e da relevância desse trabalho em termos da nossa cidadania. Eu li um texto também sobre o marketing, né, da campanha do aleitamento materno. Eu brinquei também com a Prígio, encerrar isso dizendo que cidadania a gente mama no peito. Era o que me ocorreu. Muito obrigado.